Olá! Você não acha incrível que a matéria consiga mudar o seu estado físico? Como será que ela faz isso? Se você também tem essa curiosidade, fica comigo, que depois da vinheta nós vamos desvendar esse mistério. É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais uma super aula de ciências. Hoje nós vamos tratar sobre as mudanças de estados físicos da matéria. Como é possível a matéria mudar os seus estados físicos? Bom, gente, então vamos relembrar, vamos começar pensando quais são os estados físicos mais conhecidos da matéria. Esses estados físicos, eles devem ter algum tipo de organização, né, para poder acontecer esse tipo de coisa. Então vamos ver. São 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Esses estados físicos, eles dependem de 2 forças intermoleculares, que são elas: coesão, aquela força que une, deixa coeso, e a força de repulsão, que é aquela força que separa as moléculas. Então, no estado sólido, eu tenho que a força de coesão é maior que a força de repulsão, e as moléculas se mantêm unidas. Nesse estado, eu tenho pouca energia envolvida, e as moléculas, então, se movimentam muito lentamente. No sólido, a forma e o volume são constantes. Já no estado líquido, as moléculas ganham um pouco mais de energia, conseguem se movimentar mais livremente e as forças de coesão e repulsão são iguais. O volume é constante no líquido, mas a forma é variável. Já no estado gasoso, há uma liberdade total para as moléculas. Então, eu tenho que a força de coesão é menor que a força de repulsão e essas moléculas conseguem se movimentar livremente. Mas, nesse estado, a forma é variável e o volume também é variável. Então, a matéria pode alterar o seu estado físico a partir de 2 momentos. No momento em que eu altero a temperatura e no momento em que eu altero a pressão. Esses 2 fatores, temperatura e pressão, são responsáveis juntas ou separadas pela mudança de estado físico da matéria. Então vamos lembrar aqui que nós temos a passagem de um estado para o outro a partir do momento que eu altere a temperatura e a pressão. Então, o primeiro estado físico, ou seja, os estados físicos são sólido, líquido e gasoso, e as passagens fusão, vaporização, condensação e solidificação. Primeiro, fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Lembre-se o seguinte, gente: passar do sólido para o líquido é derreter. Tá bom? Para que isso aconteça, eu tenho que fazer um aumento de temperatura. Eu aqueço o sólido e ele derrete, passa para o estado líquido. Mas se você observar o gráfico, você vai ver que o sólido vai se aquecendo até que ele comece a entrar em fusão. A temperatura que ele entra em fusão, que ele começa a derreter, chama-se ponto de fusão. E durante o derretimento, durante a fusão, a temperatura é sempre constante. Enquanto tiver uma única pedrinha de gelo lá na água, a temperatura é constante. Ela só vai se alterar a partir do momento que todo sólido acabar se derretendo. Próximo, a solidificação. É a passagem do líquido para o estado sólido. Neste caso, nós temos uma diminuição de temperatura, tá? Uma diminuição de energia das moléculas, mas aquela ideia de que durante a mudança de estado físico a temperatura é constante, vale para todas as modificações. Então, enquanto sobrar alguma gota de líquido, a temperatura ainda continua, no caso da água, em 0 Celsius. Tá bom? Lembre-se que a água tem um ponto de fusão semelhante ao seu ponto de solidificação, que é 0 Celsius em nível do mar.
Terceiro tipo, a vaporização. É a passagem do líquido para o gasoso. Essa passagem do líquido para o gasoso ocorre com aumento de temperatura. Tá? Então as substâncias também possuem um ponto de vaporização. A vaporização ela pode ocorrer de três maneiras. A evaporação, que é a vaporização lenta, que ocorre quando você coloca uma roupa molhada no varal e ela seca, ou seja, a água que está ali evapora. O segundo tipo é a ebulição, que é o caso da água fervendo. Então, na ebulição, nós temos uma corrente ali de convecção, onde formam aquelas bolhas. E, por último, a calefação. Na calefação, é uma passagem instantânea. Você joga, por exemplo, uma gota de água numa chapa quente, ela bate e já evapora. Então, esses são os três tipos de vaporização que nós encontramos na matéria. Agora, qual a relação entre a altitude, a pressão atmosférica e o ponto de ebulição da água? Olha, gente, a água no nível do mar, ela ferve, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. É o seu ponto de ebulição. Mas se você observar aqui nessa imagem, você percebe que em São Paulo, que está a 98, que está a uma altitude maior, já ocorre então a ebulição a 98 Celsius. Mais ou menos o que acontece em Curitiba. Em Brasília, 96, e assim nós vamos subindo. Em Quito, a 90, e em La Paz, a 87 Celsius. Mas veja que La Paz está a 3.600 metros acima do nível do mar. Então existe uma relação íntima entre a altitude e o ponto de ebulição da água. Condensação ou liquefação. Condensação ou liquefação é quando você tem a passagem do gasoso para o líquido, que é o que acontece quando você está num dia de chuva com várias pessoas dentro do carro e o vidro começa a ficar molhado pelo lado de dentro. Será que a água está passando pelo vidro? Não, é o vapor da sua respiração que está batendo no vidro, sua temperatura diminui e ela volta ao estado líquido, molhando o vidro. E por último aqui nós temos a sublimação. Passa do sólido direto para o gasoso e vice-versa. Eu tenho dois exemplos aqui. O gelo seco, que é o gás carbônico que está voltando para o estado líquido, né? Então ele forma essa névoa, esse vapor. E a naftalina, que é uma bolinha feita de uma substância química chamada naftol, que evapora direto quando a gente deixa ela no ambiente. Tá? Então ela passa do estado sólido para o estado de gás. Tá legal? Então, gente, por hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da aula e em breve nós voltaremos. Eu vou, mas eu volto. Me aguardem.